pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, verso 14. A Bíblia Sagrada nos fala a respeito de 3 mortes que o homem está sujeito a passar. A primeira delas é a morte física, que é configurada pela separação do corpo do espírito. Essa morte a qual todos nós atravessaremos. Todos nós morreremos fisicamente. Todos nós faleceremos materialmente falando. A segunda morte é a morte espiritual. É a condição de longitude para com Deus, da qual muitos homens vivem. Muitos homens, muitas pessoas estão separadas de Deus, ainda que vivas, materialmente falando ou fisicamente falando, elas encontram-se mortas espiritualmente. São verdadeiros zumbis espirituais. Vivem como mortos vivos. E a terceira e última tipo de morte é a morte eterna. É a morte que sobrevém sobre aqueles que permanecem no estado de morte espiritual ininterruptamente. Se eles morrem materialmente nessa condição de mortos espiritualmente, eles sofrem o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, que se trata da separação bruta e radical do homem para com Deus. Quando esse separado de Deus é então destinado ao lago que arde com fogo e enxofre, da qual o texto bíblico vai nos ensinar que está preparada para Satanás e para os seus anjos. Deus não fez o lago que arde com fogo e enxofre para os homens, Ele o fez para Satanás. Mas infelizmente muitos de nós escolhemos ser sentenciados à morte eterna e irmos para esse lugar horrendo de sofrimento eterno, por rejeitarmos a graça de Deus para as nossas vidas. Esse texto de Efésios capítulo 5, verso 14, nos faz uma advertência que nós precisamos atentar para ela e fugirmos da ira vindoura que há de vir sobre toda a humanidade. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quantas pessoas estão andando como mortas vivas? Estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente, precisam despertar desse estado de sono, precisam acordar desse estado de morte espiritual, para que Cristo possa as esclarecer, para que Cristo possa as iluminar. Isso se faz muito importante neste período, porque é um período onde se comemora uma chamada festa cultural, o carnaval, um verdadeiro culto a Satanás, um culto público a Satanás, um período em que há muitas mortes, há um aumento no número de mortes, a prostituição, a atitude de rebeldias para com Deus. É um escarnecimento para com a figura de Cristo. E ecoa dos altos céus uma voz solene, em alto e bom som: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Deus está chamando a humanidade a despertar desse sono da indolência, a esse sono da rebeldia, a esse sono que os levará à morte eterna, para que Cristo os possa esclarecer. Cristo os quer iluminar. Cristo os quer mostrar a direção a seguir. Cristo os quer levar em direção aos céus de glória, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Cristo os quer levar ao paraíso eterno. Mas as nossas próprias vontades, os nossos prazeres carnais, a nossa insistência no erro, a nossa rejeição ao amor de Deus, à graça de Deus pelas nossas vidas, nos tem conduzido aos passos largos ao inferno.
Faz-se necessário acordarmos do sono que estamos vivendo de morte espiritual, porque se assim permanecermos, não somente fisicamente morreremos, mas eternamente distante de Deus estaremos. Façamos uma oração, que Deus possa tocar nos corações destes das quais, com o intuito de aproveitar o momento, com o intuito de folia, com o intuito de festejo, estão servindo como sacerdotes de Satanás para execução ou para a realização do seu culto público de rebeldia e de afronta ao Criador do Universo. Oremos. Pai bendito e Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome e Te engrandecer. Nesse momento, Senhor, em que se comemora esta festa pagã, esta festa de prostituições, esta festa de maledicências, de promiscuidade, nós queremos Te pedir, Pai, que Tu possas tirar a venda dos olhos dessas pessoas que estão emprestando os seus membros, os seus corpos, a serem sacerdotes de Satanás, a serem fiéis, ó Pai, em meio a este culto de rebelião contra Ti. Pai Santo, que a Tua graça se manifeste de maneira avassaladora sobre os homens, tirando-os, ó Pai, dessa escuridão, desta calamidade de trevas. A Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Pai, que haja salvação nesse período de carnaval. Que haja vidas, ó Pai, entendendo o quão distante de Ti elas se encontram. Que hajam pessoas, Pai, que estão aqui e compreendam, Pai, que elas precisam voltar à essência de Cristo, à essência de Deus. Pessoas que por algum motivo na caminhada desviaram-se dos Teus preceitos e agora estão curtindo a revelia, Senhor, sem levar em consideração a ira vindoura que há destinada sobre a humanidade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, os possa confrontar, que o Teu Espírito Santo os possa arrebatar com mãos fortes deste lugar, Senhor, e eles possam ser novamente regenerados por Ti e possam andar não mais a passos largos para o inferno, mas em direção ao céu de luz, no cumprimento, Senhor, da Tua vontade para a vida deles. Tenha misericórdia, Senhor. Pai, não permita que Satanás venha prevalecer sobre a vida destas pessoas. Não permita, Senhor, que o inimigo das nossas almas venha cumprir, Senhor, o seu intento. Nós sabemos, Pai, que é uma escolha humana, mas não há outro pela qual nós devemos apelar senão para Ti. Somente o Senhor pode mudar essa circunstância. Somente o Senhor pode mudar esta situação. Pelo que nós Te pedimos, Pai, frustra, ó Deus, os planos, os intentos malignos sobre a vida de muitas pessoas, que sejam elas reconciliadas contigo, que sejam elas aproximadas de Ti, que elas possam despertar desse sono e possam se arrepender dos seus pecados e chegar à reconciliação para contigo. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Desperta, ó Tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.